Boa noite, pessoal. Boa noite, Bárbara. Boa noite, Claudinho. Boa noite, Lília. Boa noite. Boa noite. Prazer imenso estar aqui de novo, outra quarta-feira. Desejamos uma boa noite para todo mundo, um bom aproveitamento de estudo e que o Senhor Jesus acompanhe nós nessa tarefa tão bacana que a gente tem de aprender junto, né? Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Vou passar aqui o nosso contato de WhatsApp, 9603 1234. DDD 64, sudoeste do estado de Goiás. E aí você pode encontrar no YouTube, Facebook, Instagram, curtir e compartilhar para levar essa boa energia aqui aos lares das pessoas que estão precisando, né? Procuram por isso aqui, né? Agradecidos estamos por mais uma vez, mais uma oportunidade em aprender e queremos agradecer imensamente ao nosso Pai, ao nosso Jesus Cristo, que está sempre com as suas mãos espalmadas sobre a terra. E que o Ismael, que é responsável pelo nosso Brasil, juntamente com toda a espiritualidade, que nós possamos sempre ser fiéis às vibrações positivas para o nosso país e para o nosso planeta azul. Meu Deus, permitir aos bons espíritos que nos cercam virem sempre em nossa ajuda quando estamos precisando. Que nós possamos sempre ter a fé que salva, o amor que consola. E principalmente, abrir a nossa mente, o nosso coração aos nossos mentores que estão sempre ao nosso lado e que diante de tanta fraqueza, de tanta ignorância, afastamos esses mentores de nós mesmos. Que nós possamos nos sintonizar, que nós possamos deixar o Espiritismo entrar em nós e que nós possamos pôr em prática os ensinamentos que o Mestre nos deixou. Que assim seja e que Deus nos abençoe nesse estudo de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Então, estamos no capítulo 6, agora na questão 255. Vamos começar, né? Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Resposta: angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os outros sofrimentos físicos. Aí é aquela história, né? O espírito, então, está na situação ilimitada de expansão, sem o corpo físico, então ele não tem a dor física. Mas aquela unidade derivada do fluido cósmico, né, individual, aquela característica, ela guarda a memória e agora na situação do espírito isso se amplia, né, com a consciência das outras vidas, né? E ali parece que ele consegue ter a percepção real das quedas morais. Então essa seria a principal preocupação e dor do espírito, né? Não é isso? Certo. O que mais? Você quer comentar alguma coisa, Lília? Esta angústia moral, nós estamos falando do espírito, né? Mas para alguém que possa ter alguma dúvida, essa angústia moral também nos acompanha aqui encarnados. Só que dentro de uma limitação de um corpo. Sim. Né? Da matéria. De uma consciência. Será que a gente pode comparar o incômodo de uma dor física e aquele incômodo emocional de quando, por exemplo, você briga com alguém e fica com aquela sensação de que, nossa, não deveria ter falado aquilo, não queria ter escutado aquilo, decepção consigo e com o outro, né? Será que a gente pode comparar essas duas formas de sofrimento? Pode, enquanto encarnado pode. Para tentar projetar o que seria essa dor moral dele. Porque a diferença é que aqui, encarnado, você tem a oportunidade de reparar. E lá, desencarnado, você não tem mais essa oportunidade.
não é isso? Isso. Então, acho que agrava um pouco mais essa história. Eu acho que a maior angústia moral que a gente em espírito pode ter é o arrependimento, porque antes de encarnar, nós temos nosso plano reencarnatório, né? E a gente está cheio de ideia, cheio de vontade, e vem com aquele véu de esquecimento, e com os afazeres do dia a dia, com as influências também da matéria, a gente acaba que deixa muita coisa para trás. Eu acho que esse arrependimento é muito sério, fora os delitos, né, Júnior? Olha, eu acho importante, assim, o Kardec vem mostrando para nós como que é um espírito, né? É. Aí, ele questionou tudo, ele sempre deram as respostas, assim, terminando no meio das frases que eram espíritos razoavelmente evoluídos. Mas como o Kardec estava já vivenciando muito com os espíritos, ele via eles sofrer, é normal. A gente vê o sofrimento dos espíritos. Aí, como ele viu que para as coisas físicas não estava dando certo, assim, ele não sentia dor, ele não sentia fadiga, a visão era ampliada, ele pensou assim, uai, mas eu vejo ele sofrer, né? Então, aí ele formulou a pergunta: quando o espírito diz que sofre, porque se ele está falando que diz que sofre, é porque ele ouviu relatos que ele sofria, certo? E todos nós vimos esses relatos nos livros. Quem teve participar, oportunidade de participar de uma mesa mediúnica, viu ao vivo. Então ele sofre mesmo. Nós não estamos dizendo que o espírito não sofre. De que natureza é esse sofrer? Porque que ele sofre, ele tinha certeza. Ele queria saber qual a natureza desse sofrimento. Aí, os espíritos, muito sabiamente, eles arrematam assim, ó: angústias morais, que os torturam mais dolorosamente que todos os sofrimentos físicos. Às vezes foi por causa de um sofrimento físico que te provocou uma percepção superlativa daquilo, e por aquilo você roubou, ou você matou, ou você prejudicou, ou você drogou, uma coisa grave que você fez. Influenciou. A dor de ter feito aquilo é muito maior do que a dor física provocada por aquilo. Às vezes o meu desleixo no trânsito fez uma pessoa quebrar a perna. Mas o fato dela ter quebrado a perna, ou vindo a ter que perder aquela perna e perder o arrimo de família, aquela família ficou desamparada e teve um desajuste muito grande naquele fator reencarnatório, e eu às vezes nem vi aquilo, mas algum dia eu desperto que eu produzi aquilo numa pessoa, essa angústia moral, Entendi. Essa dor, ele preferia ter esmagado as duas pernas dele, passado por tudo aquilo imensamente mais do a dor física de perder a perna, do que pensar assim, por quê? A gente tem que ver que o negócio foi para a mente. Por que eu fiz isso com fulano de tal? Alegoricamente está na Bíblia assim, ó. Agora eu não sei quem, é o Caim que matou o Abel, Lília? Foi. O Caim matou o Abel. Imediatamente ele começou a perguntar na cabeça dele: o que fizeste do seu irmão? Ele começou a ouvir isso. Lá fala que Deus estava perguntando. Ele falou: acaso sou eu o guarda do meu irmão? Já começou uma angústia moral ali. Entendeu? Não importa a dor que ele causou, mas no caminho da nossa vida é como se falasse na trajetória humana. Por exemplo, nós viemos de um mundo brutalizado, nós não tínhamos essa sensação de dor. Eu te matava porque você pegou um frango primeiro que eu, mas eu tenho mais força do que você. Na hora de nós pensar em dividir o frango, eu falei: não, vamos matar ele e tomar o frango dela. Era sobrevivência, era instinto puro. Entendeu? Aquilo foi melhorando um pouquinho, nós foi para a prova e expiação. Eu já te matava por causa do frango, mas aquilo me fazia mal. Eu sentia necessidade de reparar aquilo com você, sabe? Essa necessidade ali, ele falou agora mesmo de arrependimento. O arrependimento é o coroamento do entendimento da angústia moral que você teve, porque do momento que você arrependeu, você está em busca da solução. O espírito está indo mais longe. É a angústia que você sofreu. Por exemplo, a gente vê relatos do suicida, por exemplo. A
a nossa conversa passada, eu acho que era aqui, que eu não sei qual estudo que foi, uma pessoa estava falando da angústia moral do espírito que sentiu o verme comer ele. Esse tipo de angústia, foi. Isso é muito custoso, é muito difícil da pessoa sentir. Mas isso é a angústia dela ter suicidado. Quando ela passa pelo arrependimento, pelo despertamento daquilo, ela já pode não estar sentindo mais essa impressão. Mas o tempo que você fica com essas angústias morais são doloridas demais na conta. Porque quando ela é transformada em arrependimento e você, naquele despertamento do arrepender, você busca a solução. Uma pessoa não fica só arrependida assim, arrependi. Então ele teve um falso arrependimento. Porque se você tivesse pode observar, se você arrependeu realmente do negócio, você buscou um jeito de amenizar aquilo. Ou você só mascarou seu arrependimento. Porque o arrependimento é a coroação da angústia. Porque a gente caminha, é um processo. É igual luto. Você demora a passar por um processo de entendimento. A angústia moral é o momento que você está vivendo, ele tem um start, ele tem uma duração X para cada um, e aí vem a fase do arrepender e do arrependido. O momento que você fala, não, beleza, entendi. No caso do André Luiz lá, ele falou, ó, Deus, se você existe mesmo, para mim acabou aqui, eu não tenho outro recurso, não tem mais raciocínio. O cara entregou, é igual ter fé. A pessoa pensa que ter fé é crer. Não é não, porque muitas vezes a gente crê e a hora que põe nós lá junto com os leões, a gente fala, não vou de jeito nenhum, não vou testar minha fé não. A fé é uma entrega total. Então, quando ela é entregue, você está pronto para sair dessa angústia moral. Aí ela já não te perturba mais, porque você já está na busca, você já está na solução, entendeu? Então, essa é uma das poucas vezes que ele está perguntando do espírito, que ele não está pondo assim, ó, nos espíritos evoluídos. É claro que ele não está experienciando isso aqui. Se ele está evoluído, ele passou essa fase, entendeu? Por isso que ele não está pondo essa frase aqui, hora nenhuma. Que ele deixa claro nas outras perguntas que para um espírito de um determinado grau para cima, ele não passa por esses perrengues aqui. Entendeu? Então, a angústia moral deve ser, eu acredito, deve ser o fator que mais tortura nós. E uma dica, assim, né? Porque nós estamos criticando as angústias morais. Se você pudesse me perguntar assim, o que não me leva para essa angústia moral? O Divaldo, o Livro dos Espíritos, o Evangelho é cheio disso. Resolve o negócio no início. Você sentiu ofendido agora, ofendeu alguém, ou vai lá e pede perdão e faz o bem que você puder fazer agora, imediatamente. Não espera para depois. Mesmo que você seja o ofendido. Sabe? Faz o bem máximo que você puder, para você não precisar de passar por isso aqui, ó. Vamos comentar mais. O José Wilton Martins, ele diz assim, uma quarta-feira iluminada com Jesus. Assim seja, meu irmão, para você também, para nós todos. Isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre essa pergunta? A 256... está meio que entrelaçado. Dá para a gente comentar muita coisa nela também. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? Resposta. É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscência não raro tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes no que eles assim dizem apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda o traz sobre os ombros. Como se fosse o frio representar os sentimentos negativos de ausência, solidão, tristeza, abandono. Não sei, é isso ou não? Estou entendendo errado. Eu entendo de outra forma. Você quer explicar como é que você entende ou você quer que eu fale? Pode falar primeiro, depois eu vou dar uma... Eu entendo assim, ó. Eu vou dar um exemplo que acontece comigo demais da conta.
eu não gosto de relógio, mas eu uso relógio. Eu necessito dele lá na loja. Aí tem dia que eu vou tomar banho e eu bato a mão bem depressa. Nossa, eu entrei no chuveiro com o relógio, porque eu estou sentindo ele no meu pulso. Entendeu? Isso é por isso que ele está falando aqui, ó. Preste bem atenção. Quando se lembra do corpo que revestiam, tem a impressão semelhante de uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga, passado algum tempo, que ainda traz sobre os ombros. Porque lá na Europa, naquela época, nos frios, a gente vê isso nos filmes. Tem uns lugares que você entra no restaurante, você pendura aqueles casacos pesados que eles levam. Então, tem hora que a pessoa jura que ele está com aquele peso. Ele pensa, nossa, mas eu não tirei. Entendeu? Então, isso aqui ele está explicando assim, ó. Como é, então, que alguns espíritos têm queixado de sofrer frio ou calor? É pura sensação mental. Entendi. Ele já sentiu, então ele sabe como é que é. Eu nunca vou deixar de entender o que é frio ou calor. Faz séculos que nós temos experimentado o que é frio ou calor. Um espírito crístico, se você perguntar para ele assim, você conhece o frio? Ele vai te responder positivamente que conhece. E o calor? Agora, isso me afeta? Note. Não, ele pode pôr o dedo na chama de cá e no gelo de cá. Nenhum dos dois, nada que é material, afeta um espírito. Nada. Ele pode colocar as mãos agora, de cá numa chama e de cá num cubo de gelo, e perguntar para ele qual que é a sensação que ele está tendo. Ele falou aí, normal, daqui tem uma chama e daqui tem um cubo de gelo. Entendeu? Mas se você perguntar para ele se isso aqui emite calor e se isso aqui emite frio, ele sabe que emite. Só que não vai agredir a estrutura corporal dele. Então é isso que ele está falando aqui, ó. É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscências que são lembranças, não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Por que isso? Porque nesse mesmo caso que Carlinhos está falando que um interfere no outro, agora voltando para o caso das mesas mediúnicas, deve ser por isso que o Kardec insistiu na pergunta, ele já manifesta assim, ai que frio, ou então ai que calor, depende da situação que ele desencarnou, ou que ele sentia naquele momento. Uma pessoa que desencarnou, tadinho, numa noite de muito frio, nossa, deve ser uma morte lenta demais da conta, aquilo marca o espírito fortemente. Então ele por não ter tido educação de desencarnar, ele levou aquela sensação e percepção para o espírito dele, mas ele levou na mente. Uma vez que ele pensasse assim, não, eu sei que eu desencarnei e eu não tenho mais essa sensação de frio, ele parava de bater queixo na hora, porque a temperatura não é algo que aflige o espírito. Certo? Ele autoeduca e aquilo passa a não afligir mais. Não é porque um espírito vai para Londres na época do inverno, ou para os Estados Unidos, ou para os Alpes, ou para o hemisfério norte, ou para o hemisfério sul, os dois extremos, que ele se agasalha diferente, não. Lá é normal. Nós não estamos falando que a temperatura é material, mas ela não atinge o espírito. Não tem nada. Então, como a temperatura não tem, nada tem. Por isso que eles falam que são reminiscências. Isto, são recordações de vidas físicas. Isso. É uma impressão que causa reminiscência no seu corpo espiritual. Isso. Que a gente também não pode esquecer do corpo espiritual. Isso. No plano espiritual, é a força do pensamento e da sua vontade que te remete a isso. Eu estou conversando com meu marido no domingo atrasado, na mesa do café. E de repente vi um barulho tão louco no meu ouvido, mas tão doido. Eu parei e já, Sam, que barulho é esse? Sam, que barulho é esse? Pelo amor de Deus, me fala que barulho é esse. Ele já me olha assim. E eu já fui pôr a mão assim. E ele não escutava o barulho, não? Ele escutou um barulho muito longe daqui, os passarinhos estavam cantando demais, que era bem cedo. Aí eu pus a mão e já me concentrei, eu já percebi o que era. Já pus a mão à mesa e falei, ô Senhor, me dá força. Eu não posso deixar manifestação ocorrer aqui na minha casa. Eu falei, Sam, pode rezar. E eu me condicionei a não ter mesmo manifestação, só que a sensação que eu tive foi simplesmente assim. Veio um mundo d'água, mas um mundo d'água. Aquele barulhão de arrastando tudo. Um barulho... Eu nunca tinha ouvido aquilo, acho que nem filme.
E foi levando tudo, e o espírito que eu estava percebendo, ela foi afastando, e o marido e o filho ficou para trás. Só ela que estava sendo arrastada. Depois que o Sam me deu passe, eu concentrei, vibrei por esse espírito, para essa nossa irmã, porque ela voltou nesse estágio aqui, ó, no momento do desencarne dela. E eu, na minha ingenuidade, fiquei com algumas sensações, continuei a rezar. E depois o Sam foi me mostrar que não sei quantos dias atrás teve. Não sei se foi na Califórnia, alguma coisa, e teve muitos mortos. E eles falavam inglês. Não é uma sensação legal. Mas só o caminho de você poder... Talvez a minha pequenez de ajudar em forma de oração, porque não é legal, tá com aquela sensação daquela mãe vendo o filho e o marido, e ela, só que aquele barulho, eu nunca ouvi nada com tanta nitidez. Eu estou na minha matéria, percebi isso, ela está em espírito, percebendo tudinho, por causa dessa conexão aqui, ó. Exatamente. Que enquanto ela estava com vida, relutando, ela percebeu isto. E como deve ser difícil de você aceitar o desencarne numa situação dessa, que deve ser muita angústia. Essa luta da sobrevivência. Que é algo súbito, né? É, muito. E segundo, que isso fica gravado. Então, a fita passa. E não sai desse lugar, né, também. O filme passa na sua cabeça. Mas não pode esquecer também que tem um fator educador muito grande, assim. A gente às vezes pensa assim, ó. Nossa, foi uma tragédia. Vamos falar do Covid ou de qualquer outra tragédia. Vamos daquele tsunami que teve também gigantesco lá, que ceifou, não sei se é 200 mil vidas, ou vocês param de contar depois de 200 mil vidas. Mas a gente tem que entender que existe uma justiça divina e que essas pessoas passam por essas sensações e percepções aqui, porque em outros momentos, talvez eles foram agentes provocadores disso, ou então eles necessitavam de passar por isso para a autoeducação e a autopercepção deles, porque Deus nunca permitiu que um filho desse passasse por um negócio desse assim, injustamente. Essa aí é uma explicação para nós que estamos tentando entender, né? Mas para a pessoa que está nessa situação, é isso que a Lília disse mesmo. Acho que é oração, não tem. Isso não é um discurso que conforta, né, a pessoa que está nessa situação. Eu acredito que às vezes o estudo antes do desencarne acontecer, ele pode até amenizar, né? Mas não deixa de ser uma situação diferente, o desencarne, separação, e aí carece essa energia para restabelecer a harmonia daquele espírito, para ele começar a voltar a entender. É isso aí que o Júnior disse. É como na mesa mediúnica, quando manifesta algum espírito em sofrimento, cabe ao doutrinador acalentá-lo, orientá-lo, acalmá-lo, tirar ele desse campo, né, mental. O que me coube no momento é orientar essa irmã que esse momento passou, doeu, passou a separação, e que ela tem o entendimento que a vida continua. Você sabe que você está citando isso aí, que lindo. Eu estou, inclusive, tentando fazer uma analogia aqui com o atendimento fraterno. Isso. Dos encarnados. Isso é quase que um atendimento fraterno dos desencarnados. O diálogo, a doutrinação é fraterno demais. Agora, cabe à condição do espírito querer essa situação ou não. Que ela também tem esse poder. Entendi. Né? O pensamento cria tudo. Mas aí você ouve uma situação. O que eu quero? Ah, então aconteceu mesmo. Então ficou lá mesmo, eu estou aqui. Aí ela se percebe que está realmente viva. Que realmente a vida continua.
Aí ela também tem o livre-arbítrio de fazer o quê com esta informação. Entende? Entendi. É por isto que esse estudo para nós é tão fundamental. Isso. A gente tem um impacto. Isso Claro que a gente tem um impacto. Como que nós não vamos ter um impacto de ver o meu marido e meu filho ficando e aquele tormento acontecendo? A gente não sabe que tempo que passou aquilo. O tempo que ela está sofrendo isso, né? Aí vem o seu mentor e te esclarece da situação. Então, realmente existe esse outro lado. Acho até... eu ouvi uma evangélica falando lá na nossa loja, em outras palavras, que coisa mais linda. Eu falei, olha, ela está passando a mensagem da certeza, como Cristo ressuscitou, no momento certo também vamos ressuscitar. É simplesmente a vida segue, a vida continua. Eu até acho assim, a respeito de consolar. Consolar é muito mais a falta de educação e de preparo de quem está esperando ser consolado do que a do consolador. Ô, Bárbara, Nossa, porque... eu já estou achando que é uma tarefa para que a pessoa tem que estar preparada para consolar alguém. Não, pois é, Não exatamente é por isso. Exatamente por isso. Porque nós o Chico Xavier fazia isso bem demais da conta. Porque um dia uma mãe chegou lá chorando e um cara pensou assim que o Chico ia fazer uma coisa extraordinária demais da conta, porque a mãe abraçou ela e chorou até. Aí o cara pensou, uai, né? Aí a mulher foi embora, satisfeita, feliz, diferente do que ela chegou. Falou, por que você fez isso? Ela falou, não, porque ela estava com dor demais da conta, o filho dela morreu. E você não falou nada? Ele falou, não. Não tem o que falar. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte, a consolação ou é bastante hipócrita de quem quer consolar, ou é bastante hipócrita de quem acha que precisa ser consolado. Porque se a pessoa tiver educação, conhecimento... Uma pessoa ateu, que nunca viu falar do Espiritismo, se lê isso aqui, ele pensa assim, esse livro aqui está falando que existe vida depois da morte. Ele vai acreditar se ele quiser. Ele vai ler agora dos Espíritos e vai falar assim, nossa, eu tenho um trem que habita em mim, muito maior do que o meu próprio corpo. Um sádico mesmo, um cara que não está ligado para a religião. Aí ele pega e, de repente, tem a família, ele perdeu alguém. Falou, mas você não está vendo aqui que nesse negócio que nós estamos estudando, está falando que algo sobreviveu a isso aí? Ele não vai consolar a dor daquela pessoa que está sentindo, mas ele tem um entendimento de algo que está se passando, porque eu acho, Bárbara, que o consolador, ele é quase neutro. Uma pessoa tem que ser habilidosa demais para se autodeclarar ou se autodispor. Não, eu vou lá consolar aquela pessoa. Eu acho isso muito delicado. Muito, muito. Em qualquer religião. Muito. Agora, eu acho que se a pessoa teve um modo de viver diferente, ele é preparado não para não sofrer. Ele vai sofrer muito. Mas o sofrimento dele, ele hora que passar as horas mais tristes daquilo, tem gente que no velório você vê que ele está muito mais forte do que ele tem que estar dando os pêsames para ele. Sabe? Tem pessoa que é educada e muitas vezes nem espírita não são. Isso mesmo. Sabe? Tem pessoa que não, e tem espírita que fica dando chilique, que sabe? Então, assim, ó, essa palavra consolar, eu acho que ela tem que ser cercada, assim, tem que ser velada. Porque, não, vamos fazer uma oração aqui agora, nós estamos num velório, para consolar a família. Não, gente. Sabe, eu acho que é superestimar alguma coisa que está acontecendo, porque se aquela pessoa for preparada, for educada para aquilo, eu sabe mais ou menos o que está acontecendo. Eu não estou questionando a dor. Questionar a dor, por exemplo, às vezes a coisa que mais me ofendeu na vida, você me chamar de gordo, foi a maior ofensa que uma pessoa já me fez na vida. E aquilo me maltratou demais da conta. Não importa que tipo de consolo que alguém vem me falar. Aquilo me machucou, porque o meu corpo quis entender aquela forma de ofensa. Às vezes aquilo é uma forma pejorativa que me destrói completamente. Ninguém no mundo não é capaz de consolar aquela dor em mim, porque aquilo ficou introjetado em mim. Então eu entendo que esse tipo de dor,
aquela dor da perca da pessoa que é imensa naquela hora, mesmo que ele tenha a educação espírita que qualquer um de nós pode ter, ele quer chorar aquela perca, sabe? Mas ele é autoconsolável. Agora, a pessoa achar que ele é um consolador, aí esse eu tiro o chapéu. Deve ter muito poucos no mundo, eu acredito que tenha, mas são bastante poucos. Entendi. Sabe? Porque a consolação, a educação, o entendimento da pessoa, ele tem que carregar um pouco que eu vou falar assim, 95% consigo. Entendi. É igualzinho o ex-drogado. O que ele teve dele? Você já viu quantas pessoas dão a mão para uma pessoa que é ex-drogado e leva ele nas melhores clínicas que tem, e a hora que ele está de alta, ele volta de novo, o ex-drogado, o ex-alcoólatra, o ex-sexólatra, o ex-qualquer vício. É exatamente a mesma coisa. Você é autodidata para se consolar, para se entregar para uma situação, à medida que o seu conhecimento te leva para aquilo, sabe? É como aconteceu com André Luiz, como aconteceu com Paulo de Tarso, como aconteceu com Lucas, que são aqueles... Pedro também estava lá, quinta-feira, eles iam crucificar Jesus. Eles estavam discutindo quem que era o maior deles no reino de Cristo. Eles não tinham compreendido. Há 2 dias de matar Jesus, eles que eram os 12 que iam continuar a missão mais sagrada que o mundo já teve, e que Jesus guardou 1.800 anos para lançar o Consolador. Sabe? Jesus, olha a autoridade que lançou. Entendeu? Para a gente estudar. Então, essa fase de entender nossa é muito pertinente, muito peculiar a cada um de nós. Por isso que ele chamou aqui de angústia moral. Esse fator aqui, ele é seu. Porque o nosso entendimento é único. Sabe? Uma pessoa que predispor a carregar essa angústia do nosso próximo, ele tem... Nossa Senhora, eu acho um cara desse especial demais da conta. Para um cara falar assim, eu fui lá e melhorei o Júnior, eu tirei um pouco da angústia dele. Ou um cabra desse, eu respeitei ele demais da conta. Eu vou mandar um abraço para minha amiga Alda, de Uberlândia. Ela é dessas aí. Pois é. Tem gente que tem essa habilidade de te tirar desse lugar aqui, ó. Esse cara é fora do comum, sabe? Então, o fato de consolar ou não consolar é muito de quem está tendo educação para aquilo. Porque tem pessoa que tem educação nisso e entra num processo depressivo e fica até morrer de depressão, cara. Pois é, vamos falar disso aí um pouquinho. Como é que são os cursos na doutrina espírita para preparar o atendimento fraterno? Nossa, tem muitos cursos. Porque isso é um curso, né? Tem que fazer um curso. Tem que fazer, do que deve ser falado, do que não deve ser falado. Porque é sério. Nas diversas situações, porque o luto não é só da morte. Às vezes é de um filho que saiu de casa. Isso, né? Isso. É disso que você está dizendo, dessas situações. De alguém que convive com a drogadição em casa, com o alcoolismo, com a violência, com tudo quanto é coisa que você pensar. Não, entendeu? E tem pessoas também que não aceitam nem a si próprio. Isso. E precisa, sabe? Tem transtornos. Então, são vários que procuram. E cada um com a sua necessidade, né? De ser consolado, de ser ouvido. E tem que ter. Por isso que nunca pode haver só os dois. Tem que haver mais uma pessoa. Isso. Para não ficar só entre os dois, entende? Entendi. O processo dupla, profundo. Então. O atendimento fraterno deve acontecer em dupla. Tem que ter 2 fraternos. Mas também vamos falar um negócio aqui, já que você tocou nesse assunto. Não é porque esse atendimento é fraterno, Bárbara, vamos supor que eu e você atende fraterno aqui no Allan Kardec. Aí uma mãe chega com um filho com transtorno de sexualidade, ela não sabia que o filho dela era homossexual e ela vamos supor. Outra chega com droga. Outra chega porque apanha do marido. Outra chega porque o marido tem outra esposa ou amante, outra chega porque perdeu alguém lutado e acha que o centro ou a pessoa que vai fazer o atendimento fraterno sabe todas as respostas. É o que eu acabei de falar aqui, cuidado, muito cuidado. O centro pode te orientar para um bom estudo, o centro pode te orientar para um caminho interessante, mas a solução é a escolha, é o livre-arbítrio. Isso, não acha que você vai entrar aqui e vai sair curado disso, não. Você pode sair melhor. Mas, pois é. Entendeu? Porque já pensou se a gente tivesse todo... Já pensou.
Nós atendemos o atendimento fraterno aqui. E as pessoas que têm problema da cidade vêm aqui e saem com a solução. Ele foi atendido. Ser atendido fraternalmente, muitas vezes é fazer isso que o Chico falou. Ele deu um abraço, ele não falou. Ele abraçou aquela mulher, chorou com ela. Esse tal de fraterno, atendimento fraterno, a pessoa entende, é um entendimento muito... Assim, tem hora que a pessoa quer o imediatismo daquilo, sabe? E hoje eu ouvi uma frase assim, numa palestra que eu estava assistindo. Olha, será que se a gente pede para a espiritualidade salvar, tirar... Cadê o nosso mérito de decidir fazer isso e conseguir sozinho? Não, eu escolhi não brigar, não falar, não magoar o outro. Não, eu pedi para a espiritualidade me controlar. Não, eu consegui me controlar. Eu não acelerei o carro, não sei, várias... não, eu decidi não correr. Né? Vamos falar outros exemplos aí. Quando a gente pede assim, me dá isso. Ganhado não tem o mesmo valor de que você escolher. Eu pedi para Deus me dar paciência, como se Ele pegasse paciência e colocasse dentro do meu coração, ou do meu pulmão, ou da minha... Aí Ele vai lá e põe um cliente bem tolerante para eu atender. Aí, em vez de eu exercitar a paciência, eu vou lá e estouro com o cara. Adiantou eu pedir para Deus? Não adiantou. Ele te deu a oportunidade de exercitar. Senhor, me dá hoje indulgência, porque eu tenho dificuldade de ser indulgente com as pessoas. Aí vem um cara e começa a me explorar, a fim de que eu não dê conta de exercer indulgência com ele, entendeu? Não é Deus, Ele nunca vai te dar o comprimido da paciência, o comprimido da indulgência, o comprimido da tolerância, da verdade. Seja você a verdadeiro, tolerante, o indulgente. O nosso caminho, só nós podemos traçá-lo, né? E o atendimento fraterno, muitas das vezes, é ouvir. Claro, transmitir a palavra do Evangelho, mas uma das melhores receitas é conheça-te a ti mesmo e principalmente a verdade vos libertará. Isso tem várias interpretações. Qual que é a sua verdade? Qual que é a sua dor da agora? Conheça ela. Aí tem caminhos que a gente pode direcionar, entende? Mas nunca saindo da doutrina, nunca. E o saber que todos nós temos problemas, todos nós temos que superar de alguma forma, com esse amparo espiritual, já consola muito. Aí cabe o outro aceitar isso. Isso. Cabe ele querer saber dele mesmo o que ele realmente quer para si. Porque querer que o outro tira com a mão, a casa de oração tira com a mão, né? Aí cabe a nós rezar demais, porque precisa de muita oração. Jesus já deixou isso muito claro para nós, sabe? Seria injusto, né? Para com todos os outros, né, Júnior? Nossa, ele falou assim, ó. Que privilégio é esse que pode tirar de você e não pode tirar do... Sério, é muito sério. Ele vestiu todas as rosas, né? De perfume lá, para as abelhinhas. O passarinho tá lá, ó, choca o ovinho dele. Nunca faltou comida para ele criar os passarinhos, né? Aí o cara, Jesus chega e fala pro cara assim, ó. O meu pai preveniu a natureza inteira para ela coexistir harmonicamente. Aí você acha que você vai pedir para o meu pai um pão e ele vai te dar uma pedra? Você acha que você vai pedir para o meu pai uma coisa boa e ele vai te dar uma serpente? Se ele faz para os animais da terra que nada sentem, tudo para eles viver bem, o que você acha que ele faria para um filho dele? Então eu acho que consolar, igualzinho ele está falando, busca na palavra. Na palavra, busca trazer a pessoa para as reflexões necessárias que existe. Entendeu? Porque tem gente que você vai buscar a consolação e ele quer entender do que você está sentindo. E é isso que eu estou falando, que eu morro de medo. De um cara só ser psicólogo, psiquiatra, polícia, detetive, sabe? Médico, dentista, não rola. Entendeu? Eu ouvi esta semana
Se a natureza tem tudo para os animais e a sobrevivência, o ser humano também existe. Falei, mas o passarinho tem toda uma natureza para ele, mas o passarinho, ele vai buscar na natureza, para ele fabricar a casinha dele, ele precisa de ir buscar. Isso. Para ele alimentar o filhinho dele, ele precisa de ir lá, caçar os insetinhos para alimentar o filho dele. Ele não está lá na árvorezinha recebendo tudo de mão beijada, não está. E eles ainda estão na condição de pássaro, ou de qualquer outro da fauna e da flora, como ele estava citando. E nós já somos racionais, né? A gente já usa a razão. A Podemos busca é mais buscar. elaborada. Lógico. Claro. Lógico. Agora, querer tudo pronto? Oh, ingenuidade. Né? Como? Alguns ainda acham. Mas vai chegar a hora do estalar do dedo. Precisa ser eu, né? Aqui, ó, eu acho ele muito incrível nessa frase dele aqui, ó. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma comparação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quer dizer, como ele não consegue olhar para o futuro espiritual, isso aqui põe nós na condição de cômodo, nós somos cômodo. O ser humano é muito folgado, sabe? Então, ao invés dele tentar entender assim, uai, o que está de errado comigo? Porque o morto, ele é tão engraçado que ele não se dá conta que ele morreu. Mas eu converso com você não me responde, eu converso com a Liliana, não me responde, no meu ambiente de trabalho eu vou, ninguém me dá atenção e eu julgo com as outras pessoas que endoidou. Você entendeu? Mas, pô, todo mundo está me virando as costas. Olha o tanto que nós somos egocentristas. Porque se isso acontecer no nosso mundo corpóreo, agora eu começar a conversar e me sentir isolado, você fala assim, tem um trem muito errado aqui comigo. Né? Mas o cara, mediante a falta de alguma coisa para exprimir, ele introjeta naquela cápsula dele ali e não busca o diferente, não. Sabe por que será que está assim? O que aconteceu? Porque ontem não era assim. Porque que eu estou olhando para aquilo dessa forma. Aí por isso que ele fala que a situação em que se acham... Porque ele não procurou nem um pouquinho raciocinar assim, como que eu... Igualzinho ali, tá falando, o passarinho tá lá, deu fome nele, a águia lá, se ela não voar e não pegar um peixe, não, ela vai passar fome. Se ela passar fome 3, 4 dias, ela morre. E o cara não. Ele tá lá, o ser humano, nós não vamos ter essa bússola. A bússola é agora. O momento de estudar, de aprender, de tentar não chegar nesse lugar aqui, ó, em falta de coisa melhor... Procure exprimir a situação em que se acham. Se ele se acha, por quê? Vamos estudar um pouquinho de português. Se ele se acha, ele se colocou lá. Ele se colocou lá. Se colocou lá, exatamente. E então, outro se detalhe, ele se acha, ele se tira. E outro detalhe ali. Parece que o sofrimento está muito atrelado àquilo que você dá atenção também. Onde você parou. É o foco. Entendeu? Exatamente. É o foco da dor. A imagem congelada. Isso. O filme que retorna. Isso. E a sua percepção. Por que você está olhando por aquele ângulo? Né? Porque uma história tem várias versões, tem várias formas de você interpretar aquilo ali. Eu ouvi domingo, numa palestra, não me pergunta de quem, se tem uma coisa que eu não lembro nunca, é título e nome de alguém. Não lembro. O conteúdo sempre eu lembro. Estavam falando de classificações de espíritos. O evangélico, o católico, o espírita, enfim, todos os espíritos. Tudo depende da sua bagagem evolutiva mesmo. Aí manifestou uma irmã, relatando que assim que ela desencarnou, que ela passou por esse processo aqui. Oi, fulano, onde que eu tô? Oi, ciclano. E ninguém correspondia. Ela falou assim, uai, será que eu morri? E será que essa morte é assim mesmo? Será que é igual o filme do Ghost que eu vi? Olha que tudo é ensinamento. Até um filme do Ghost que todo mundo gosta, né? E aí ela pensou, eu tô achando que eu morri. E agora? Onde que eu vou procurar alguma informação? Era o relato do espírito manifestando.
Essa ia ter uma aceitação bem melhor do que os outros, que ela já assimilou. Né? Ela já assimilou, não me respondeu. Ninguém está me vendo. Será que... Aí tá facinho demais de instruir ela se achou esse espírito. situação. Ela tem uma bagagem grande de entendimento. E já está procurando a solução para sair. Lógico, Quiçá de seguir, muito adiante, que muitos que estudam faz tempo. Incrível, assim, ela estalou o dedo. E aí, quando você fala do pássaro que busca, a gente percebe que o trabalho, vamos interpretar trabalho como ação, porque as pessoas vinculam o trabalho muito a salário, produtividade, emprego. Não. A ação, a atividade, ela é intrínseca da natureza. Né? Isso. E tanto para as coisas a serem adquiridas, como alimento, para saciar a fome, etc., como para o seu desenvolvimento, a sua evolução. É aquela história do livre-arbítrio mesmo. Né? Você tem que decidir, entender que houve o desencarne e buscar o próximo passo. Então, e aí, agora? Para onde eu vou? Quem eu procuro? Ela falou assim, quem que eu vou procurar agora? Entendeu? Solução para o problema. Que legal, né? Entendeu? Aí você pensa se esse recurso não ia chegar até ela. Pois é. Já que ela despertou assim, automático. E agora, quem que eu procuro? Vai aparecer. E o recurso vem, pode ter certeza que vem. Porque todos nós estamos exatamente onde a gente se acha, onde a gente se colocou. Inevitavelmente, todo ser humano, encarnado e desencarnado, está exatamente onde ele se colocou. Entendeu? Porque nossas ações levam nós a isso. E nossa ação, quase que invariavelmente, é construção do que nós pensamos. Certo? Então, a gente se acha exatamente, voltando de novo onde Jesus falou, você vai para aonde está o seu tesouro. E agora, voltando lá no atendimento fraterno para isso aí, onde está o seu tesouro? Quando a pessoa está naquela situação da angústia, concorda que ela está fora de si, transtornada e sem essa percepção, né? O atendimento fraterno, será que ele não seria, então, a posição de uma pessoa mais ponderada para tentar ajudar a buscar a solução? Ela não vai dar a solução. Isso. É por isso que ele chama fraterno, porque fraterno vem de fraternalmente, de irmão, né? Fratelo, fraticídio. Quando você, então, é você ser irmão daquela pessoa, acho que é igual a Lília falou. Então, independe do título, do curso, da formação. Você está preparado para ouvir? Tem técnicas. Tem os primeiros passos. Entendi. Um preparo. É quase como um preparo psicológico, sabe? Eu não gosto de falar sobre isso não, porque fica parecendo que a gente está interferindo nas coisas dos outros. Mas ouve, age dentro da doutrina, sabe? E vai encaminhando a pessoa em busca do sucesso que ela precisa. Porque eu acho assim, que eu vejo muito no meu meio, comigo, do meu lado, a gente está sempre olhando o problema, nunca buscando a solução. Não. O problema, ele nos contagia de um jeito que você perde a referência do que é a solução para ele. Exato. E o progresso é você perceber que existe o problema e buscar a solução. Pronto. Não é? Que é o que essa mulher que ela está falando aí. Você falou tudo. A pessoa que está precisando do entendimento fraterno é porque ela está igual um peão desses de brincadeira de criança, rodando no mesmo eixo ali. Ela não consegue ser. Às vezes uma simples palavra, uma simples... dá aquele despertamento dela. Outros são mais difíceis, está mais introjetado nele. Mas é exatamente isso aí que tem... Vixe, mas passou depressa, hein? Passou. É exatamente isso aí que tem que fazer. Sabe? É trazer aquela pessoa de alguma forma para buscar isso aí que você está falando. Ou eu quero estar fora disso. Qual que é o meu caminho de estar fora disso? Sabe? Você acha que essa irmã tinha fé? A fé é raciocinada. Né? É a razão. Então ela... não me responde, não me vê. Será que... Então, eu morri? É isso aí. É igual um cara que você contou uma história esse dia para trás aqui, que ele teve um acidente, ele quis acabar de chegar na festa. Ele chegou, né? Pois é. Então, ao foco. E aí a gente vê o tanto de serviço que tem numa casa espírita. Né? Serviço tem. O tanto de serviço que tem na nossa vida, do simples viver. Basta entender o pouco que a gente... Sabe por que dá essas burrices aqui, tudinho? Porque nós vivemos igual nós estamos vivendo agora. A gente vem para um centro, quarta-feira, fica aqui 1 hora e pouquinho.
Aí nós vem de novo segunda-feira, faz o nosso outro trabalho mais 1 hora e pouquinho, e 24 vezes 7 dá 140, 7 vezes 4, 28. 168 outras horas, a gente não faz nada. E quer que morre e vem anjinho batendo asa para nós, e leva nós. Ô, Júnior, tadinho da gente. Você está exatamente aonde você se acha. É. Porque se nada lá do espírito é material e nós vivemos 98% do nosso tempo materialmente falando, aonde você acha que você vai se achar? Quanto da sua vida que você está dedicando a não achar isso aqui que você está se achando? É proporcional. A menina lembrou de um filme que ela viu. Quer dizer, ainda teve uma lucidez assim, ó. Então a gente tem que cuidar do quanto a gente pode viver materialmente dentro da normalidade e cuidar da nossa parte que vai transcender isso, sabe? É isso que vai evoluir a própria Terra agora. E olha a importância desse filme. Nós somos espíritas, nós temos o Consolador, a doutrina para nos orientar, ela talvez não tenha tido, né? Mas teve o filme, que eu acho que todo mundo viu esse filme. Então, a gente tem, né? Tem algumas coisas para nos esclarecer, sim. Gente, eu quero dar uma notícia para vocês. Bora lá. A próxima pergunta tem 4 páginas. Sim. Tá? Frente e verso. Então, vamos lá, vamos começar a semana que vem. Vamos com Deus. Eu quero agradecer a oportunidade, tá? Vou estudar muito essas 4 páginas. E agradecer o Cláudio, a equipe da Sintonia do Bem. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Muita ação mesmo, né? E é isso, até a próxima quarta-feira. Eu agradeço também. Foi muito gostoso o dia de hoje. Realmente eu não vi o tempo passar. E cada vez que a gente vem aqui é uma reativação, né, Claudinho? Que nós possamos fazer o nosso dia a dia uma grande reativação, esperando até do próximo ano. E que Deus abençoe a todos. Pois é, né, pessoal? Então vamos agradecer mais uma vez essa oportunidade incrível que a gente tem, esses momentos de luz, de lucidez, de consolação, essa consolação que é a verdadeira jornada do Espírito, que é o aprendizado, uma vez que a gente deve entender a denominação de eternidade para nós a partir do nosso começo, e que nessa eternidade a gente vai passar amando e servindo. Então, Senhor, nos ajude a clarear o nosso coração, a fim de que possamos nos sintonizar melhor, nos entender melhor, Pai, nos educando e nos preparando, porque sabemos, Pai, que nós tivemos início no berço e que o nosso último dia chegará, e que esse fato possa nos acolher com a máxima consciência possível, com a máxima educação, e que esse despertamento, Pai, para a nossa verdadeira vida seja uma conquista maior do nosso dia a dia, das nossas escolhas, dos nossos companheiros, do nosso trabalho, a fim de que, Senhor, possamos cumprir o seu mandamento, que foi amar e instruir, para que, nos instruindo, a gente possa ser um melhor instrumento para a nossa própria evolução, para o nosso irmão, e principalmente, Pai, para cumprir o mandamento de Jesus, que ao nos deixar simplesmente disse: não mais que nos amássemos como a nós mesmos, mas como Ele nos amou. Senhor, abençoe a nossa semana, a nossa pátria, os nossos dirigentes. Abençoe, Pai, a configuração do Brasil espiritual, que ela possa ser fortalecida para aguentar tantas fases difíceis que o nosso país está atravessando. Abençoe também, Pai, na figura do Brasil, todos os países,
todos os povos. Que a gente possa sim, Pai, estar marchando a caminho de uma luz mais consciente, mais inteligente e mais preparada agora e sempre. Que assim seja.